Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar aí nossa última aula antes do feriadão para vocês descansarem um pouco dessa rotina do EAD. Mas antes, quero relembrar vocês sobre a entrega da atividade e da formativa, né, da foto usando realidade aumentada. No caso é o sólido é cilindro e essa foto, né, vai ser aceita até quarta-feira, 8 horas da manhã. Então, atentem-se aos prazos. Trabalhos enviados após esse horário não serão aceitos, tá certo? Então, vamos lá. Falar de volume do cone. Mas antes de falar de volume do cone, eu tenho que falar com vocês que existe uma relação entre as áreas da secção transversal e a área da base do cone circular, tá? Ou seja, tem uma relação de proporção. E isso eu comentei com vocês na live de segunda-feira, que existem elementos que são proporcionais no cone, assim como acontecia na pirâmide. Eu tenho certeza que quando eu explicar isso aqui, vocês vão se lembrar lá da pirâmide, porque a ideia é semelhante, tá certo? Para falar dessa definição, vamos caracterizar aqui algumas coisas. Quando eu falar uma letra maiúscula, né, nomear aqui uma letra maiúscula, a minha referência é em relação ao cone grande. Agora, quando eu falar de uma letra minúscula, a minha referência é do cone pequeno, tá certo? Então, vamos lá, para ficar bem claro aí essa definição. Vamos separar isso aqui, que é lixo e lixo. Então, vamos lá. Se um cone circular de altura dzão tem área de base bzão e um plano que contém sua secção transversal de área bzinho, está a uma distância dzinho do vértice. Então, bzinho sobre bzão é igual a dzinho sobre dzão elevado ao quadrado. Vamos entender melhor essa estrutura, esse conceito? Ele está dizendo o seguinte, que existe uma relação de proporção entre as áreas da base. Então, a base menor, vou colocar aqui para ficar bem claro para vocês. A base menor, que é essa daqui, ela está para a base maior, assim como a distância, que é a altura do cone menor, está para a altura do cone maior, que ele chamou de dzão. Então, e eleva ao quadrado, porque a gente está falando de área, então a área tem que ser elevada ao quadrado. Em algumas aulas mais à frente, a gente vai falar de volume, e essa razão de proporcionalidade vai ser elevado ao cubo, se for necessário. Como a gente está falando de área, a gente tem que elevar essas alturas aí ao quadrado. E essa relação aqui vocês viram em pirâmide, tá certo? Então, vai ficar assim, pessoal. Basta fazer a proporção entre área de base e as alturas. Somente isso. Então, a base do cone menor está para a base do cone maior, assim como a distância do cone menor, ou seja, a altura do menor, está para a altura do maior e eleva ao quadrado, tá? Isso fica fácil vocês perceberem se vocês lembrarem, né, do Teorema de Tales, semelhança de triângulos. Por quê? Todo cone, né, vai existir a secção meridiana, que é um triângulo, certo? Só esboçando aqui. Quando eu pego a secção meridiana de um triângulo e vou passar um plano cortando aqui, eu passo a ter dois triângulos em vez de ter um só, eu passo a ter dois. Então, eu tenho um triângulo maior e o triângulo menor. E existe uma relação de proporcionalidade, né? Entre os catetos, se claro for um triângulo retângulo, entre os lados e a hipotenusa. Então, você pode dizer, por exemplo, que a hipotenusa desse triângulo maior está para a hipotenusa do triângulo menor. Assim como esse cateto está para o cateto menor. Assim como o cateto maior está para o outro cateto menor. Tá? Então, existe essa relação de proporcionalidade. E eu ainda vou acrescentar aqui, para ficar melhor para vocês entenderem essa razão de proporcionalidade. O que eu posso acrescentar? H está para Hzão, ou seja, a altura do cone pequeno está para a altura do cone grande, assim como o raio do cone pequeno está para o raio do grande. Se você quiser inverter,
Pode também, isso não atrapalha em nada, tá certo? Ó, não altera o seu cálculo. O que não pode é você manter um lado e trocar a ordem do outro. Se você começou com tudo do pequeno, termina com tudo do grande. Se você começou com todas as relações do cone maior, você vai terminar também com todas as relações do cone menor. Isso é o mais importante, não pode trocar, tá certo? Volume do cone. Como que a gente calcula? Olha só que interessante. A fórmula, pessoal, é πr ao quadrado h dividido por 3. Observa que essa parte aqui já é bem familiar de vocês. Área da base vezes a altura, certo? Essa é o quê? É o volume do cilindro. Só que aqui tem uma diferença, é dividido por 3. Vocês lembram lá no primeiro ano qual é o volume da pirâmide? Área da base vezes a altura dividido por 3. Observa que a fórmula é idêntica. Ele pegava o quê? O Edeilson e a Luana. A área da base do prisma vezes a altura e dividia por 3. Somente isso, certo? Então, aqui no cone vai ser a mesma coisa. Uma regrinha bem bobinha, mas que ajuda na hora que vocês estiverem fazendo uma prova aí fora, é o quê? Sólidos que possuem vértice, tá? Sempre divide por 3. Simples assim. Por isso que o cone também é dividido por 3. E a pirâmide, consequentemente, tá certo? Então, eu quero mostrar para vocês que o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro, que é isso que a fórmula está dizendo, tá? Como que eu vou mostrar isso para vocês? No GeoGebra. Nessa janela aqui do GeoGebra, o que que a gente tem aqui? Eu tenho a medida do raio, tá? E esse raio, ele pertence, é o mesmo valor, tanto para o cone quanto para o cilindro, tá certo? Então, eu vou alterar aqui, ó, vocês percebem que a minha área de base vai diminuindo, tá certo? Eu vou deixar aqui no 3. Então, o raio do cone e o raio do cilindro é o mesmo. E vou fazer o mesmo com a altura. De acordo que eu vou alterando a minha altura, as alturas do cone e do cilindro também alteram. Vou deixar igual a 3. O nosso objetivo é mostrar que o volume que você tem no cone é equivalente a 1/3 do que está no cilindro, tá? Que cabe no cilindro. Então, como que eu vou fazer isso? Imagina que aqui tivesse um líquido e eu vou pegar todo esse líquido, né, que está dentro do cone e jogar dentro do cilindro. Então, ele vai atingir o quê? 1/3 da sua capacidade. Observa aqui, ó. Estou tirando o volume do cone e colocando dentro do cilindro. Então, fica fácil vocês perceberem que o volume do cone é equivalente a 1/3 do volume do cilindro, certo? Então, quantos cones, né, quantos volumes de cone cabe dentro do cilindro? Cabem 3. No presencial, há uns 3 anos atrás, eu acho que por aí 3 ou 4 anos, eu pedi para os alunos fazerem um vídeo, né, valia ponto formativa também, só que eles tinham que fazer um vídeo provando isso aqui. E como eles fizeram? Construíram um cilindro e um cone de papel, né, com a mesma área de base e a mesma altura. E colocaram grãos de milho, grão de pipoca, feijão. E aí eles fizeram um vídeo de até 1 minuto mostrando justamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês no GeoGebra. Que o volume do cone cabe uma vez aqui dentro equivale a 1/3 do cilindro. Ele cabe 3 vezes dentro do cilindro, certo? Então eles enchiam 3 cones e colocavam dentro do cilindro, que tinha a mesma área de base e a mesma altura, tá certo? Então é só isso. Pega o volume do cilindro e divide por 3, você vai ter o volume do cone. Voltando aqui para o nosso material, vamos resolver então o primeiro exemplo e vamos ver como é que vai ser. Um cone circular reto tem 24 centímetros de altura e 64 pi centímetros quadrados de área de base. Um plano D paralelo à base determina nesse cone uma área de secção de 36 pi centímetros quadrados. Calcular a distância do plano D ao vértice do cone. Eu vou desenhar rapidamente aqui um cone para a gente ilustrar melhor essa situação.
Então, montei aqui o cone. E o que acontece de acordo com o enunciado aí da questão? Ele fala que um plano interceptou esse cone, né? E cortou a uma certa altura. Então, ele fala inicialmente que a altura do cone é 24. Então, o cone completo tem 24 centímetros. A altura dele é essa aqui, 24 centímetros. E esse cone tem uma área de base de 64 pi centímetros quadrados. Ou seja, essa parte aqui que eu vou pintar agora, ó, ela é equivalente a 64 pi. Vou ampliar aqui para ficar melhor para escrever, tá? Então, essa área aqui é equivalente a 64 pi centímetros quadrados. Essa área de base, certo? Ele fala que o plano cortou o cone a uma certa altura, tá? E formou uma área de secção de 36 pi. Então, essa nova área aqui, é essa daqui, ó. Ela equivale a 36 pi. 36 pi. E a pergunta é: calcule a distância do plano até o vértice. Ele quer saber qual é essa altura aqui, ó. Então, como eu expliquei agora há pouco, existe uma relação de proporção, certo? Então, a gente vai montar essa proporção, né? Porque eu tenho cones semelhantes. O cone pequeno é semelhante ao cone maior. Agora é só separar os dados e montar a questão. Então, eu vou escrever o seguinte: a altura do cone pequeno está para a altura do cone grande, assim como a área de secção, que é 36 pi, está para a área da base do cone, que é 64. Só que, como é área, eu tenho que elevar as minhas alturas ao quadrado. Para facilitar, corta pi com pi. Esse quadrado aqui, pessoal, eu vou passar ele para o outro lado com a operação inversa. Qual é a operação inversa da potenciação? Radiciação. Então, eu vou passar esse quadrado para o outro lado usando a raiz quadrada de 36 e de 64, ok? Então, eu tenho que H sobre 24 é igual a 6 sobre 8. Então, eu tenho 8H é igual a 24 vezes 6. H é igual a 24 vezes 6 dividido por 8. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 6 deu 18. Então, significa que a minha altura menor, né, do vértice até a área de secção é 18 centímetros, tá? Então, é importante vocês entenderem essa relação aí, essa razão da área da secção com a área da base do cone associada às suas alturas. Professor, e se fosse raio, poderia usar o raio também? Pessoal, poderia usar o raio também. Se você soubesse aqui qual é esse raio, aqui, fosse dado a medida do raio, você pode trabalhar sem problema nenhum, tá certo? Próximo vídeo eu vou resolver o exemplo 2, 3 e 4.